Boa noite, gente. Vamos lá, então, para a nossa última aula de Direito Público. Lembrando que no final... Gente, essa cadeira minha tá um barulho insuportável. Lembrando que no final da aula a gente tem um trabalho avaliativo lá, tá bom? Veja esse vídeo hoje, pelo menos o finalzinho, para vocês terem tempo de fazer o trabalho. Vamos lá, gente. Continuando, né? E finalizando o artigo 5º da nossa Constituição Federal, nós vamos continuar hoje no inciso, que é esse? 64. Vamos lá. O preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Ou seja, o preso ele tem o direito de saber a identidade de quem o prendeu ou de quem o interrogou. Inciso 65. A prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária. Quer dizer que, se no caso de alguém ser preso ilegalmente, ele deve ser liberado imediatamente através de um relaxamento de prisão, que é um pedido que a gente faz para o juiz. Inciso 66. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Quer dizer, gente, que se a lei permitir liberdade provisória com ou sem fiança, o indivíduo ele não vai poder ser preso ou mantido em prisão. Por exemplo, é um crime de racismo, não tem fiança, aí não há o que se falar. Agora, se for um crime fiançado, né, que admite fiança, ele pode ser liberado. Inciso 67. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Ops. Gente, aqui tá falando que ninguém vai ser preso por crimes civis, né? Salvo, qual que é a exceção disso? Pensão alimentícia, vai preso, ou depositário infiel. O que é um depositário infiel? É um depositário que não cumpre o seu dever. Vamos supor, eu e a Mona tá brigando por causa de um veículo. Aí o juiz nomeia o Gabriel para ser o depositário fiel desse bem. Fala, olha, Gabriel, você tem que cuidar desse bem com todas as suas forças e zelo até o processo da Mona e da Lívia terminar. A hora que o processo termina, eu ganhei o carro, fui descobrir, o Gabriel não cuidou do meu carro, bateu o meu carro e o carro tá lá no ferro velho. Isso é um depositário infiel. E isso parece ser um exemplo esdrúxulo, mas acontece muito. Nesse caso, a prisão civil. Beleza? Agora é o tema do nosso trabalho e um dos temas mais importantes do artigo 5º, que são os remédios constitucionais. Os remédios constitucionais, gente, são medidas judiciais previstas na Constituição Federal de 88. Gente, eu tô com uma afta na ponta da língua que eu tô custando falar. Previstas na nossa Constituição Federal de 88, no artigo 5º, né? Com o objetivo de evitar ou afastar ilegalidades causadas direta ou indiretamente por quem, gente? Pelo Estado ou seus representantes. A Constituição Federal, como eu já falei mil vezes para vocês, veio depois de um período ditatorial, onde o Estado mandava e desmandava. Por isso, na própria Constituição, eles trouxeram para nós os remédios constitucionais para a gente e contra o Estado, caso o Estado ou seus representantes agissem de maneira ilegal. Então, os remédios constitucionais são instrumentos que podem ser usados para as pessoas, pelas pessoas, né, para a proteção dos seus direitos fundamentais. Então, o artigo 5º, ele fala dos nossos direitos fundamentais e traz instrumentos para que a gente possa proteger esses direitos. São 5 os remédios constitucionais. O habeas corpus, que é o mais popular, o habeas data, que nunca ninguém entende, mas que a gente vai aprender hoje, o mandato de segurança, que é mais conhecido também, o mandato de injunção, que a maioria nunca ouviu falar, e a ação popular também, que é muito importante. Beleza? Vamos lá ver o que a lei fala. Inciso 68. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer
violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Se eu tivesse que grifar uma palavrinha aqui, eu grifaria a palavra, aliás, não é a palavra, né? Nem a frase. Acho que pode ser o período, né? Liberdade de locomoção, essas duas palavras. Por quê? O habeas corpus, ele visa proteger alguém que esteja sofrendo ou ameaçado de sofrer qualquer tipo de violência, gente. Qualquer tipo de violência ou restrição da sua liberdade de locomoção por ato ilegal ou abuso de poder. Vamos supor que você não pague a mensalidade, você estuda numa faculdade federal e você não paga a mensalidade, não, que não vai ter mensalidade, mas você não paga ajuda de custo para onde você mora, por exemplo, nos alojamentos. O pessoal da faculdade pode te prender lá dentro e falar que você não pode sair enquanto você não pagar? Não, né, gente? Da mesma forma, você vai prestar um depoimento como testemunha numa delegacia. O delegado pode falar assim para você: não, enquanto você não disser a verdade, você não sai daqui, você tá preso. Não, né, gente? Por quê? Você tá lá como testemunha, você não é réu. Então, é uma prisão ilegal. Você tá vendo a sua liberdade de locomoção sofrendo perigo. O habeas corpus, gente, ele pode ser utilizado preventivamente, né? A gente conhece também como salvo-conduto, ou repressivamente, que é conhecido como habeas corpus liberatório. O que é o salvo-conduto? É você tá vendo que vai acontecer a sua prisão e você sabe que você é inocente. A gente não tô conseguindo falar com essa afta. Você sabe que você é inocente. Então, você interpõe o habeas corpus preventivo, que é conhecido também como salvo-conduto. Detalhe, habeas corpus não precisa de advogado. Você pode escrever num pedaço de papel, se você lembrar o nome, né, habeas corpus, que o juiz vai entender e vai liberar o seu habeas corpus. Não precisa de advogado. Vamos lá. Então, pro 69, inciso 69. Conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas datas, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício das atribuições do poder público. Eu queria grifar o mandato de segurança aqui, eu esqueci de grifar. Gente, o mandato de segurança, como a gente já leu, busca proteger direitos individuais ou coletivos, ameaçados ou violados por atos ilegais ou abusivos, desde que não seja amparado nem por habeas corpus, que a gente viu agora, e habeas datas, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, se não for o caso de habeas corpus nem de habeas data, é um mandato de segurança. Uma coisa muito importante do mandato de segurança, gente, é que o direito tem que ser líquido e certo. O que é um direito líquido e certo? A prova, quando você for apresentar para o juiz, já tem que estar tudo lá, pré-constituída, porque não tem dilação probatória. Se você, nos outros processos, a gente tem um prazo para rolar testemunha, a gente pode, no meio do processo, requerer prova testemunhal, pessoal, pericial, documental. No mandato de segurança, não. As provas já tem que vir junto com a petição, tudo junto, para o juiz não ter dúvidas e conceder o seu mandato de segurança. Só para ficar mais claro, vou dar um exemplo do último mandato de segurança que eu interpus. Um cliente meu, ele queria abrir um posto de gasolina em Escarpas, na beira da água. E é uma série de requisitos, né? Porque tem liberação ambiental, um monte de coisa. Suponhamos que fossem 10 requisitos, né? E o chefe da administração fazendária, que libera essa questão de CNPJ, que é um órgão estatal, listou para ele esses 10 requisitos. E ele foi na administração fazendária e o cara falou: ok, você preencheu esses 10 requisitos. Então, ele tinha direito a esse CNPJ, ele tinha direito a começar a trabalhar. Só que o cara, pirraçando ele, simplesmente engavetou o processo de habilitação do posto. Eu entrei com mandado de segurança, provei que o requisito era esses 10 itens e provei que a gente já tinha cumprido os 10 itens. Aí o juiz concedeu o mandado de segurança e o funcionário teve que emitir a liberação do posto.
Beleza? Vamos para o próximo. Mandato de segurança coletivo, nesse caso. Mandato de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, partido político que possua, né, representante lá no Congresso Nacional, ou organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses dos membros e associados. Ou seja, essa organização sindical, essa associação, ela tem que ter pelo menos um ano. Por quê? Esse prazo de um ano vem para afirmar a solidez, né, das empresas, das organizações, das associações em apreço, no caso. Passar para frente. Não, pulei, peraí. Não, tá certo. Inciso 71. Conceder-se-á mandato de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania. O que isso quer dizer, gente? O mandato de injunção, ele tem por objetivo obrigar o poder público, que o legislativo edite norma que regulamente o exercício de direito ou liberdade constitucional. O que quer dizer isso? Só para traduzir para vocês. É utilizado nos casos de omissão legislativa. Grifa aí, escreve no caderno de vocês, quem estiver anotando. Isso é a ausência da lei que regulamente o direito previsto na Constituição, que venha gerar prejuízos ou impedir direitos. Um exemplo clássico de mandato de injunção foi do direito à greve. O direito à greve, ele está previsto na Constituição Federal, é direito de todos. Só que até hoje, a nossa Constituição Federal é de 88, só existe a lei de greve para os empregados, para os funcionários do setor privado. Os do setor público não tem lei que especifique, só tem lá na Constituição Federal que é garantido o direito de greve, mas não existe lei para os servidores. Os servidores federais entraram com uma ação pedindo para usar a lei dos servidores privados, pelo menos por analogia. Por quê? Não pode ficar sem lei, né, gente? Se o direito está na Constituição, a falha foi de quem? A falha foi do legislativo que não editou a norma até hoje. Então, a população, os servidores não podem ficar prejudicados. Então, o mandato de injunção se aplica nesse caso de omissão legislativa, quando não há lei. Beleza? Habeas data, gente, é muito simples e muita gente confunde. Conceder-se-á habeas data. A. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para retificação de dados, quando não prefiro fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Bom, gente, se eu tivesse que grifar uma palavra no habeas data, seria a palavra informação. O habeas data, ele assegura esse direito fundamental à informação. Ele pode ser utilizado para obter informações de registro ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e serve também para corrigir dados pessoais. Se a gente tivesse tido aula presencial, eu ia levar para vocês um processo, para a gente ver um habeas data na prática. Mas aqui eu peguei um na internet só para gente trazer isso mais para a realidade, para ficar mais palpável. Seria aqui o tópico aqui: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, fulano de tal, vem perante vossa excelência impetrar habeas data. Em face de quem que é aqui o exemplo? Ao chefe da seção de registro funcional da Secretaria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, vamos supor. Então, um servidor público entrando com um habeas data contra o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Vamos entender o que ele quer com isso. Vamos ler os fatos. Isso aqui é uma petição. Para quem nunca viu uma petição, isso aqui é uma petição um pouco mal feita, mas é uma petição. O impetrante, ou seja, o funcionário público,
exerceu por 20 anos o cargo de escrivão na primeira vara de famílias e sucessões dessa capital, pretendendo concorrer a outro cargo público. Por exemplo, ele queria agora ser juiz. No momento, está organizando o currículo vitae, nunca sei como pronuncia, acho que é o currículo vitae. E precisa ter conhecimento do que consta em sua folha de assentamentos na Secretaria do Tribunal de Justiça. Informações que estão sendo dificultadas pelo servidor impetrado. Há 3 meses, o impetrante protocolou a solicitação pleiteada, documento é anexo. Junto ao referido órgão, no entanto, até a presente data, não obteve sucesso quanto ao pedido. Ou seja, eu trabalhei por 20 anos, no Tribunal de Justiça, no fórum aqui de Piuí, para ficar mais claro, e agora eu quero ser juiz, eu quero contar o meu tempo de servidor público. E o escrivão está me enrolando. Tem até 3 meses que eu pedi esse pedido e ele não me fornece. E é uma informação minha, do meu trabalho. Então, ele não pode ficar com essa demora, ele não pode me pedir de ter acesso a essa informação. Aí eu impetro uma ação que chama habeas data. É para isso que existe o habeas data, para a gente ter acesso à informação. Beleza? Vamos passar para frente. Qualquer cidadão, no inciso 73, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Qualquer pessoa, gente? Não, qualquer cidadão. Depois a gente vai ver o que é considerado cidadão. Que vise anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus de sucumbência. Vamos lá, gente. A ação popular, qual que é o objetivo dela? Ela objetiva anular o ato administrativo. Ato ou omissão. A gente vai ver nesse exemplo aqui uma omissão, no caso, do agente público ou da gestão pública, que gere lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico e cultural. Essa última ação, gente, que a gente vai ver agora, só pode ser utilizada por quem seja cidadão, ou seja, você tem que ter o título de eleitor. Você só é considerado cidadão caso você possua o seu título de eleitor. Vamos ver essa petição. Excelentíssimo senhor doutor juízo, do Amapá, Judson Barros Pereira, brasileiro, casado, blá, 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 vem, através dessa, propor ação popular com pedido de liminar inaudita altera a parte. Ou seja, pedir uma liminar é uma antecipação dos efeitos da sentença. Então, antes do processo tramitar e chegar na sentença, ele já quer que o juiz dê essa liminar para ele já ter o direito dele garantido e satisfeito. Contra quem ele entrou? Contra a Prefeitura Municipal de Macapá. Vamos ver por quê. Vamos ler. O município de Macapá se encontra numa situação deprimente no que diz respeito à coleta do lixo urbano. No ano de 2012, a coleta do lixo foi efetuada com extrema precariedade, pelo que os meios de comunicação veicularam várias empresas que foram contratadas no decorrer do ano para realizarem um processo de coleta e também tiveram os contratos rescindidos por motivos que não foram esclarecidos pela parte contratante, ou seja, pela prefeitura. Fato ainda mais grave é o que constato no momento atual. A cidade está completamente tomada pelo lixo, isso demonstrando a falta de coleta diária e a irresponsabilidade do gestor público. Este fato se agravou, sobretudo após o processo eleitoral, em que o atual prefeito não conseguiu se manter no executivo municipal. E é evidente que a coleta foi amplamente negligenciada após o resultado eleitoral de 20 de outubro de 2012. Em alguns bairros da cidade, a coleta não está sendo feita há mais de um mês. Imagina, gente, ficar um mês sem recolher o lixo. É tão grave a situação do lixo nas calçadas e nas esquinas que o mau cheiro já toma conta da cidade. Esse fato é por demais inquietante, podendo levar a situação a uma questão de saúde pública irremediável. A coleta do lixo é urgentíssima sob pena da população padecer de uma situação grave no que tange à saúde pública municipal. Doenças podem advir causando um complicador sem precedentes. A insalubridade que já se constata evidencia a possibilidade de um transtorno endêmico
e até mesmo epidêmico se medidas urgentes não forem adotadas. A saúde da população se encontra em risco em face da interrupção da coleta do lixo. O lixo na cidade de Macapá encontra-se em todo lugar. As paradas de ônibus estão entulhadas de lixo, causando mal-estar para os cidadãos que necessitam dos serviços de transporte coletivo. As ruas mais parecem um lixão a céu aberto, fotos em anexo. Essa situação é inaceitável, afinal a população da cidade elegeu um prefeito que administra o dinheiro público advindo de tributos para resolver os problemas da cidade. Tá pequenininha a letra, gente, até eu tô custando ler, então vocês escutam o que eu tô lendo. Então, gente, esse caso é um caso prático de ação popular. Essa omissão, né, do prefeito em recolher o lixo gera lesão ao patrimônio público, à moralidade administrativa, porque a administração ela tem que prestar um serviço eficiente. Então, nesse caso, a ação popular é a ação mais acertada. Então, com esse exemplo, vocês têm noção do que é a ação popular. Outra ação popular super nova. A ação popular movida por 500 advogados pede anulação das eleições municipais. Isso aqui eu coloquei só a chamada da notícia. Vocês vão fazer algo parecido no trabalho de vocês. Vocês vão printar a notícia e colocar o link. Vou falar sobre o trabalho daqui a pouquinho. Mas olha que interessante essa ação popular bem recente. Continuando. Inciso 74. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O que isso quer dizer? Que a pessoa que comprovar não poder pagar as despesas de um processo tem o direito de receber do Estado assistência gratuita, tanto para não pagar custas processuais, nem honorário de sucumbência, tanto para contratar advogado. Vai lá na OAB, se você não tiver nada no seu nome, você consegue nomear um advogado do Estado para te representar. Inciso 75. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Isso é meio que mais para boi dormir, é letra de lei morta, porque se a gente for lá na cadeia hoje, o que tem de preso que já era para estar solto e não está? Mas a lei fala, né, que se alguém for condenado por um erro da justiça, ou se ficar preso mais tempo do que deveria, o Estado tem a obrigação de pagar uma indenização para essas pessoas. Inciso 76. São gratuitos para os reconhecidamente pobres na forma da lei. O que é gratuito para os pobres? O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Beleza, gente? Deixa eu ver se eu coloquei mais alguma coisa. Tá faltando 2 incisos. Inciso 77. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas datas, na forma da lei, os atos necessários da cidadania. Ou seja, para entrar com habeas corpus e com habeas data, é gratuito. Você não precisa pagar custa judicial. Último inciso que a gente vai estudar do artigo 5º, inciso 78. A todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade na sua tramitação. Aqui, gente, está falando que o processo ele tem que ter uma duração razoável, porque tem aquele ditado, né? A justiça tarda, mas não falha. Isso não existe. A justiça que tarda, ela já é falha. Então, o processo ele tem que ter uma duração mínima, não pode durar aí para o resto da sua vida. Nosso trabalho. Escolha 2 remédios constitucionais, encontre notícias da sua aplicação, printe a notícia, coloque o link e comente com as suas palavras. Envie por e-mail até dia 15/12. Bom, gente, vocês vão escolher aqui um desses 5 remédios constitucionais, buscar notícia, 2 desses 5 remédios constitucionais, escolher notícias, printar, salvar o link e fazer o comentário sobre, por exemplo, mandado de segurança, um caso de habeas corpus e me mandar por e-mail. Beleza? Feliz Natal, gente. Feliz Ano Novo. Boas férias para vocês. Que vocês descansem muito. Que Deus venha abençoar muito nosso 2021. Que a gente volte a ter aulas presenciais o quanto antes possível.
Foi um prazer estar com vocês. Contem comigo sempre. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me enviar.